Olá, amantes da ornitologia, sejam bem-vindos ao canal FOB. E o canal FOB continua aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, e hoje a gente veio falar com o professor Tito, que foi muito bem recomendado por diversos criadores aqui. Tudo bem, Tito? Boa tarde. Queria que você contasse um pouquinho, antes de falar da sua criação, como você entrou nessa de criar canários. Criar canários acho que está na essência da família, né? Porque eu convivi bastante com meus avós em fazendas, né? Então sempre tinha os passarinhos em gaiola e eu sempre dava uma atenção, sempre estava curioso. E meu pai, ele era aquele clássico passarinheiro, aquele homem de rolo que criava os belgas. E ele sempre pedia para que eu cuidasse. Então eu tive um manejo. Então na velhice dele, eu resolvi montar um plantelzinho de canários. Não é? A gente ia muito na antiga 3C, aqueles grandes campeonatos, né? E o garoto ainda acompanhava. E nós compramos uns canários para o velho ter uma atividade, poder interagir comigo, e daí estamos até hoje. Né? Oficialmente, expondo, isso aí é coisa para 15, 10 anos. E você cria o que hoje em dia? Eu crio o canário lizard, né? Eu digo que eu sou o criador de lizard. É a minha paixão, é a raça que eu acredito que tenho contribuído para o plantel nacional, né? Crio por diversão, para acompanhar, que eu acho interessante, a raça Boçu belga, não é? E estou tentando também contribuir, até porque a importância do lisar no resgate, o London Fans, né? Mas ainda é uma coisa sem compromisso, nós estamos começando um trabalho. Eu acredito que em breve o Brasil venha a ter essa raça e eu quero dar um pouco da minha contribuição também. Perfeito. E o Lizard é uma raça que tem bastante peculiaridade, né? Por que você escolheu criar essa raça, professor? Tem uma série de fatores, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, eu sou atraído pelas coisas mais dificultosas e o Lizard no cenário de canário, ele tem a mítica de ser o canário tecnicamente mais difícil, ele é um canário que o padrão é difícil de ser atingido. Não é? Mas tem duas coisas que foram marcantes. Uma, eu, adolescente, acompanhei uma exposição na 3C e tinha um dos ícones da canaricultura brasileira, que é o general Zé Luiz, juiz antigo, escreveu bastante, foi presidente da 3C várias vezes. E ele estava julgando alguns canários e perguntou se alguém estava interessado em aprender e olhar. E o garoto, levantei a mão, né? E fui. E ele me deu algumas instruções. E no final ele falou, olha, eu fiquei impressionado como um garoto com a sua idade conseguiu distinguir. Teve um olhar, que legal. Teve um olhar, isso ficou no meu inconsciente. Uma vez adulto, eu encontrei o canário lizard, rememorei esse momento. Perfeito. E o que torna o canário lizard um canário mais difícil de se conseguir chegar nesse standard? Usando as palavras do próprio general, ele não é um canário que obedece à genética. Ele é um canário para se trabalhar a linhagem, não é? O número de descarte é alto. A quantidade de itens do stand, do stand da raça, do padrão da raça é 1, mas a realidade é 4, 5, 6 vezes maior. Então, para que o canário esteja à altura, pelo menos o nível técnico do Brasil hoje, é um canário que você precisa trabalhar ele tecnicamente muito bem. E para buscar essa excelência, qual que é o grande truque? Eu diria que não é truque, é a junção de um bom investimento, né? Muito trabalho, intuição é fundamental, porque esse canário é uma expressão artística, você precisa seguir sua intuição, não é? E não economizar nas matrizes. Perfeito. Hoje a FOB, esse próprio meio que nós estamos utilizando agora, ele fornece conhecimento. Então, qualquer iniciante, ele pode procurar o Clube da Raça, tá lá o blog, está no YouTube, nós demos um curso técnico, fomos o primeiro clube especializado a dar um curso de formação técnica. Existe um clube especializado em lizard, é isso? Existe, o clube foi fundado, né? Eu estou presidente, sou fundador, estou presidente, uma responsabilidade muito grande. Nós fizemos a nossa primeira especializada com um juiz criador alemão, uma pessoa muito respeitada.
e nós estávamos muito ansiosos, né? Qual era a opinião, e ele falou que nós estamos num bom caminho, que o plantel brasileiro não deve a nenhum outro país. Isso nos motivou bastante. E você disse que é um canário, ele é um pouco mais raro de se conseguir matrizes de qualidade. Hoje em dia eu consigo matrizes de forma mais fácil aqui no Brasil, Tito? Sim, sim. O Brasil hoje, ele tem um grupo de criadores do Lizard, e é muito interessante isso. Comparando, quando eu comecei, as pessoas escondiam as boas matrizes, não vendiam os campeões, eram poucos criadores, né? Para você importar era também difícil, né? Hoje não, hoje nós temos grandes criadores que disponibilizam, que recebem, que orientam. Então, eu pediria para que a pessoa que for começar com o Lizard, estude, pesquise, visite criadores, converse com diversos criadores, até ele tomar consciência de qual é o tipo de Lizard que ele gosta, qual é o criador que tem determinadas características, qual é a linhagem. E aí, com certeza, hoje, ele começa muito mais seguro do que nós começamos há tempos atrás. E tem alguma peculiaridade no manejo dessa raça? Ele é muito próximo do, vamos chamar aqui, do canário ancestral, não é? Então, ele exige um pouco mais de atenção, menos intervenção, um cuidado maior com a luz, não é? A parte nutricional, ele é um canário que precisa ser oxidado, então tem todo um manejo adequado. Ele é um canário que, se tiver perda no ninho, de pena no ninho, ele já não vai à mesa, não é? Ele é um canário que ele se apresenta de 3 maneiras. Ele nasce de um jeito, faz a muda, é esse esplendor de canário que nós conhecemos, depois ele faz uma outra muda e se desmonta. Depois eu posso mostrar as 3 fases desse canário. Mas aí só a partir dessa segunda muda que ele tem maturidade para participar de um julgamento? Exato. Isso é tardio, professor? Em quanto tempo isso acontece? Não, é equivalente a um canário de cor. Na questão temporal se iguala. O cuidado que deve ser muito, muito dobrado. Por exemplo, nós seres humanos, com o tempo, nós ficamos com cabelos brancos. Sim. Correto? O Lizard, ele nasce com a pena oxidada. Se ele perdeu aquela pena antes da muda, quando ele fizer a muda, aquela pena vem como se fosse um cabelo branco. E isso, em julgamento, não é bom. Então, esse manejo voltado para a mesa, ele exige do criador bastante atenção, bastante conhecimento. Você poderia se aprofundar um pouco mais nesse aspecto, por exemplo, nessa oxidação? Como é que eu contribuo para essa oxidação na alimentação, por exemplo? Ah, sim. Eu posso ilustrar, né? Quando nós formos para o canário, ele é o seguinte, ele é um canário, talvez o único, não é? O pessoal de cor fala que interfere, do qual ele nasce de uma maneira e com o manejo ele se oxida. Ele vai oxidar as partes córneas, bico e pernas, né? Então, nasce igual um canário de cor, normal. E conforme a alimentação e banho de sol, ela vai se tornando escura. E o padrão pede o mais escuro possível. Aí é uma série de alimentações, algas, uma planta, ok? Para que ele atinja o máximo dessa oxidação. E é uma coisa que nós brasileiros ainda estamos muito aquém. Poucos criadores estão conseguindo, né? Ao menos eu não vi nenhum ainda atingir o nível europeu. E esse tratamento, esse manejo, ele é extremamente necessário para conseguir essa excelência na cor. Não excelência na cor, mas um canário Lizard bem dentro do padrão. Se ele tiver com as partes córneas oxidadas, certamente ele vai encantar, ele vai contar com uma boa vontade do juiz para pontuar, né? Por exemplo, o juiz ele não pode desclassificar um canário que não esteja com as partes córneas oxidadas. Mas se tiver oxidada, a tendência dele é valorizar. Claro. Né? Claro. Agora, no último Mundial, né, eu conversando com os criadores espanhóis, a Espanha está com esse dilema. Poxa, vai julgar o canário ou o manejo do criador? Perfeito. Mas eu olhava os canários espanhóis, todos muito bem oxidados. Professor, esse trato é específico para as partes córneas. Para as outras partes também tem um trato específico para a oxidação? Sim, certamente. Quando nós falamos que o Lizard é um canário de difícil manejo, entre outras coisas, nós estamos falando no trabalho do criador para que o canário possa expressar a sua máxima potencialidade. Então, a oxidação do canário, né, ele vem
inicialmente pelo potencial genético, né? Como esse potencial genético se expressa, certamente é manejo. Eu diria que o canário não perder penas no ninho é um fator importante. E depois a alimentação contribui, o sol corretamente faz com que ele fique melhor oxidado. E para não perder pena no ninho, existe alguma coisa que se deva fazer? Sim, geralmente o que é que nós fazemos? Quando o canário sai do ninho, nós colocamos grade, separa, nós tiramos da criação ou usamos a maceca para aquelas fêmeas que depenam o filhote. Não tem muito o que fazer. A gente está vivendo uma época agora muito importante, que é a época de reprodução. No manejo da reprodução dos lizards, existe alguma especificidade, existe alguma peculiaridade também? Não. O lizard você cria ele como qualquer outro canário. O foco, o difícil do lizard é você ter conhecimento genético do seu plantel. O critério é muito dificultoso você formar os casais, não é? Por isso eu sempre defendo que é importante o criador ter uma linhagem, ou quem está começando a adquirir canários de criador que já tenha uma linhagem consolidada, homogênea, porque aí você, não estou dizendo que você vai fazer o próximo campeão, mas você vai trabalhar diminuindo as margens de erros. Mas o lizard na reprodução, ele é como qualquer outro canário, com os cuidados para que ele não tenha perda de penas no ninho. Você faz o uso de uma seca, isso tudo da mesma maneira como é para os outros canários? Sim. O criador de lizard é um criador de canário comum como qualquer outro. Perfeito. Professor Tito, você é um cara que está contribuindo muito para essa raça aqui no Brasil. E é uma raça ainda que está começando esses passos, né? Existem muitos estudos. Como é que está essa raça hoje em dia aqui no Brasil? Eu diria que o plantel do Brasil hoje, ele não deve a nenhum outro país. Por quê? Porque nós temos criadores, tecnicamente, que já dominam a raça, são poucos, mas tem. E nós temos as principais linhagens do lizard do mundo, nós temos aqui no Brasil, ok? Então, o que nós temos é aguardar esse trabalho ser concretizado. Nós temos uma quantidade suficiente, nós colocamos mais de 400 canários no brasileiro, lembrando que para o lizard isso é um número altíssimo, nós somos a segunda maior exposição de lizard do mundo. Que legal. Não é? Então isso já é uma conquista. Eu lembro um campeonato brasileiro, 2008, 2009, não me recordo bem o ano, que nós comemoramos 100 lizard no brasileiro, no campeonato brasileiro. E hoje a gente luta para atingir os 500, já atingimos, mas trabalhamos com essa faixa aí de 400. Para o lizard é muito difícil, haja visto que apenas 15, 20% do plantel tem condições técnicas de ir à mesa. E você é uma pessoa que viaja o mundo inteiro aí buscando avanços na ornitologia. Qual que é a maior diferença do Brasil para a Europa, por exemplo? Eu diria que é a cultura, né? O europeu ele tem uma cultura de criação, de linhagem, são criadores pequenos, eles criam pouco, né? Mas quando você olha os catálogos, você vê que aquele criador ele tem uma longa história, ele tem uma linhagem, ele trabalhou uma linhagem, né? Aqui no Brasil eu diria que nós iniciamos esse tipo de trabalho, trabalhar a linhagem, né? E culturalmente eu diria que o Brasil ele está muito ainda preso à canaricultura de cor. A canaricultura de cor no Brasil, ela é, eu diria, sem sombra de dúvida, a maior do mundo. Já a canaricultura de porte, nós temos avançado muito nos últimos 10 anos. Sim. E o lizard veio nesse movimento. E veio com muita autoridade, com muita confiança. E eu estou muito confiante nisso. Nós temos aqui no nosso canal, professor, diversos criadores, criadores que já criam há mais de 30 anos e pessoas que estão iniciando a criação agora. Se você, com toda essa experiência, pudesse dar uma dica para esse criador que está começando uma criação de lizard agora, né, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que ele não economizasse nas matrizes. É melhor ele começar com 5 canários, 5 fêmeas, 5 casais de boa qualidade, do que ele adquirir 20 medianos. Perfeito. Não é? Eu pediria para ele estudar, estude a raça é dificílima, como qualquer outra raça de canário, não é? Ele visite, converse com o maior número de criadores possíveis. E geralmente o lizard ele é um canário que ele atrai os opostos, ou você ama ou você odeia aquela raça. Então
Eu diria, se você vai começar a criar canário agora, começar com o lizard vai exigir muito de você. Então é melhor você aprender a criar canários, depois partir para uma raça tão específica. Você citou o estudo, né? A gente sempre fala que o estudo na ornitologia é a base de tudo. Você tem que saber em que território você está pisando. Eu soube que vocês têm um curso aqui específico sobre o lizard, é isso? Isso é muito interessante. Por quê? Porque a FOB, ela tem um manual. Isso é outra coisa que o Brasil está avançado, né? Todos os méritos para as pessoas que contribuíram e vêm contribuindo para isso, para a renovação. Eu lembro que eu levava o nosso manual para dar de presente para os criadores na Europa, eles ficavam fascinados com isso. Então, eu diria que o conhecimento básico é o manual, né? Mas nós, do Lizard Canário Clube Brasil, nós criadores de lizards, nós vimos uma defasagem muito grande tecnicamente desses criadores, né? Você tinha um grupo de criadores ali que criava a raça muito bem e você tinha um leque de outros criadores com grande desconhecimento. Então, qual foi a nossa proposta? Vamos unir força, cada criador deu uma contribuição, um que era veterinário falou de sanidade, um criador juiz foi muito bem falando o padrão da raça, como que a raça é julgada, eu falei sobre as técnicas de acasalamento, então foi uma obra conjunta, né? E o Lizard Canário Clube, ele foi o primeiro clube a dar um curso certificado, reconhecido pela FOB, o Mário apoiou muito essa ideia, o Carlito nos ajudou muito, eu tirei muita dúvida, perturbei, ele sempre muito predisposto a contribuir, o Mário falou, eu vou assinar o certificado, tá com a chancela da FOB, né? Então nós demos o primeiro curso de formação técnica para alguém criar uma raça no Brasil. Professor, além do curso que vocês dão aqui, a gente tem também diversas outras fontes de informação. Aonde mais o senhor indicaria que eu buscasse informações sobre o lizard mesmo? Como historiador, nós dependemos muito de fontes para adquirir conhecimento, interpretar o mundo, etc. Então, eu diria que o manual de julgamento ainda é o principal norte. Mas o site da FOB, ele tem se modernizado bastante, ele tem buscado fornecer meios para o criador. Então, tem um artigo no site da FOB, é o da Brasil Ornitológico número 97. Tem um artigo específico como criar o lizard, todas as técnicas. É um artigo que o iniciante precisaria conhecer, mas esse artigo, inclusive, ele discute item a item o padrão da raça que está no manual de julgamento. E é de sua autoria esse artigo? Sim. Artigo de minha autoria e de minha filha, que é bióloga. Que legal. E, professor, a gente sabe que esse ano a gente está vivendo um ano atípico, né? A gente teve... acho que é um dos primeiros anos onde não teve o Campeonato Brasileiro. Queria perguntar para o senhor quais são suas expectativas para o Campeonato Brasileiro de Ornitologia de 2021. Eu diria que as melhores possíveis, né? Eu diria que o Brasil hoje, falando da canaricultura de porte, ele tem 2 grandes eventos, né? É o Brasil Open, que é o campeonato de clubes especializados, né? Está muito interessante, a FOB tem contribuído, a OBJO tem contribuído muito, do qual nós trazemos os maiores expoentes mundiais das raças a serem julgadas, né? Para julgar, dialogar, conversar com nossos juízes. E esses julgamentos são julgamentos didáticos, onde o criador intervém, conversa, aprende. Então, nós estamos vivendo muito esse momento da FOB, ao BJO, juiz, criador, se aproximando, dialogando. Então, eu estou muito esperançoso com o Open. Já o Campeonato Brasileiro, eu diria que é a Copa do Mundo, né? Sim, é o grande evento. E a pandemia, nós estávamos todos preocupados, né? Nós não tínhamos passado por nenhum grande evento assim na história, a nossa geração, o que vai ser da canaricultura. E é interessante que agora, com o passar do tempo, nós vimos que foi até benéfico. Sim. Porque muitos criadores aumentaram, muitos criadores tiveram tempo de ter uma formação técnica. A maioria, eu nunca recebi tanta ligação, tantas pessoas pedindo orientação para acasalamento, se tinha o mercado de lizard, a procura foi muito grande. Poxa, então tudo isso me leva a crer que a culminância vai ser o Brasil Open e o Campeonato Brasileiro.
Poxa, que bacana. A gente está com muita expectativa também de que seja o maior campeonato de todos os tempos. Certamente. E o Campeonato Brasileiro ele tem uma característica, né? Nós criadores, nós comunicamos com os criadores do Brasil inteiro. Né? E o meio ornitológico é um meio de muita amizade. Com certeza. Então o Campeonato Brasileiro deixou, a falta do Campeonato Brasileiro esse ano, deixou essa lacuna de você abraçar, tomar cerveja, conversar. Sim. Porque esse hobby, ele me trouxe, né, muitas amizades. E essas amizades a gente se encontra no Campeonato Brasileiro. Com essas belíssimas palavras a gente encerra então aqui a nossa entrevista. Agradeço a você, professor, por ter aberto as portas da sua casa, por ter contribuído tanto aí com os nossos espectadores. Obrigado, professor. Ok, muito obrigado. Se você curtiu o nosso vídeo, deixa um like aqui, compartilha quantas vezes quiser e vem com a gente nesse voo.